Meus caros alunos, estou aqui novamente para conversarmos sobre um tema de grande relevância dentro do direito internacional privado, que são os elementos de conexão. Então, vamos ver quais são os principais aspectos que serão desenvolvidos em nossa aula. Definição dos elementos de conexão e os elementos de conexão por categoria: estatuto pessoal, direitos reais, obrigações e sucessões. Vamos lá então para a definição de elementos de conexão. No nosso material, vemos que os elementos de conexão são normas estabelecidas pelo direito internacional privado que indicam o direito aplicável às diversas situações jurídicas conectadas a mais de um ordenamento. Vamos para aqui. Vejam o seguinte: elemento de conexão. O que é o elemento de conexão? É uma norma que indica o direito a ser aplicado diante de uma situação que está conectada a mais de um ordenamento. Geralmente nós ficamos em dúvida, né? Existem situações que estão ligadas a mais de um ordenamento. E hoje em dia, né, com essa era de globalização, essas situações de fato ocorrem em demasia. Então vamos verificar o seguinte, né? Um brasileiro, né, casa com uma estrangeira, né, e eles vão morar em um outro país. Né? Qual é a lei que rege essa relação? Uma empresa brasileira celebra com uma empresa na África do Sul um contrato para ser executado aqui. Qual é a lei que rege essa situação jurídica? Né? Então, existem vários exemplos de situações que são conectadas a mais de um ordenamento jurídico e comumente se fica em dúvida de qual norma se aplica. É a norma estrangeira ou é a norma brasileira? Então, quais são os elementos de conexão? Os elementos de conexão, na realidade, caros alunos, são normas indicativas. São normas que indicam o direito a ser aplicado diante de um caso concreto envolvendo mais de um ordenamento jurídico, mais de um ordenamento de um Estado. No Brasil, é muito interessante, né? Nós possuímos elementos de conexão previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, onde estão esses elementos de conexão no Brasil? Onde estão essas normas que indicam o direito a ser aplicado diante do caso concreto? Estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, basicamente do artigo 7º ao artigo 10. Então, é muito importante que vocês leiam do artigo 7º ao artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O legislador brasileiro dividiu esses elementos de conexão por categorias jurídicas. Estatuto pessoal. Dentro do estatuto pessoal, nós temos direitos pessoais, casamento, tá? Capacidade civil, direitos de personalidade. Segunda categoria, né? Bens. Tudo que diz respeito a direitos reais. Propriedade, posse, hipoteca, penhor, tudo que diz respeito aos direitos reais. Terceira categoria, obrigações e contratos. Qual é a lei a ser aplicável às obrigações e contratos internacionais? E um quarto elemento de conexão, que são sucessões, né? Qual é a lei material aplicável ao caso de sucessões? Qual é a lei que rege, né, aquela situação jurídica no caso de sucessões? Então, vamos começar a ver, né, os elementos de conexão de acordo com cada categoria jurídica, conforme previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos para o nosso material. Nós estamos vendo, primeiramente, uma categoria jurídica chamada Estatuto Pessoal. Como eu disse, o que se inclui nisso? Direitos de personalidade, tá? Direito de liberdade, direito à imagem, direito de autor, tá? Enfim, capacidade civil, né? Capacidade para poder praticar atos da vida civil, casamento. Então, tudo isso está compreendido na ideia de estatuto social. Qual é o elemento de conexão utilizado, regra geral, no caso de um assunto referente ao estatuto pessoal? É a lex domicile, não é a lei da nacionalidade do indivíduo, tá? Mas é a lei de onde ele está domiciliado. Vamos voltar aqui para o nosso material.
O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos diz o seguinte: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, tá? Então, pensem bem. Vamos imaginar que nós tenhamos um estrangeiro que esteja domiciliado aqui no Brasil. Queremos saber qual é a lei que regerá a capacidade civil dele para a prática de atos. A lei brasileira ou a lei estrangeira? Bom, vamos buscar a chave de resposta onde dessa questão? No artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a lei do domicílio. Verifiquem que a lei não fala, aplica-se a lei estrangeira, aplica-se a lei brasileira. Não, são requisitos genéricos. Então, a lei do domicílio. Qual é a lei do domicílio? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é o Brasil. Então, aplica-se a lei brasileira. Tá? Então, voltando aqui, um outro exemplo também. Né? Nós temos um estrangeiro que não está domiciliado aqui no Brasil, está aqui de passagem, e ele deseja celebrar um ato da vida civil. Qual é a lei que rege a capacidade dele? É a lei brasileira, né, ou é a lei estrangeira? Bom, o Brasil está mandando aplicar a lei do domicílio. Qual é a lei do domicílio dele? No caso, como ele não está domiciliado aqui, é a lei estrangeira. Pode ser aplicada a lei estrangeira aqui no Brasil? Vocês podem achar, não. Excepcionalmente sim. Pode ser que um elemento de conexão remeta a uma lei estrangeira. Existe algum problema em se aplicar a lei estrangeira? Não, a própria lei está mandando aplicar a lei estrangeira, indiretamente. A lei estrangeira ela pode ser aplicada no Brasil caso não ofenda a soberania nacional e a ordem pública. Então, podem acontecer casos desse tipo. Bom, voltando aqui para o material. Elementos de conexão aplicáveis ao casamento, impedimentos, formalidades da celebração, invalidade e regime de bens. Ainda no artigo 7º, que é preciso que vocês leiam, tá? No tocante aos impedimentos para se casar e as formalidades da celebração. Independentemente da nacionalidade dos nubentes, aplica-se que lei? A lei do local da celebração. Portanto, se um estrangeiro está casando com uma brasileira aqui no Brasil, quais são as regras atinentes aos impedimentos para se casar e as formalidades da celebração? A lei do local da celebração, portanto, a lei do Brasil, tá? Temos ainda duas questões aqui para as quais eu chamo a atenção, a questão da invalidade do casamento e do regime de bens. O artigo 7º nos diz o seguinte: no caso de invalidade do casamento e regime de bens, qual é a lei que rege os casos de invalidade e o regime de bens? Né? É a lei do domicílio, mas casos nubentes tenham domicílio diverso, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, é importante que vocês leiam o artigo 7º com os seus parágrafos. Vamos avançar? No tocante aos direitos reais, e aí direitos reais, gente, como havia dito, o que vai reger a posse, a propriedade, hipoteca, penhor, tudo que diz respeito aos direitos reais. Qual é a lei? Vamos para o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lex rei citae, ou seja, rege-se pela lei do local de onde está o bem. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. É a lex rei citae, é a lei do local onde eles estão situados. Então vejam aqui, vamos supor que um estrangeiro ele possui bens aqui no Brasil. Quais são as regras que se aplicam a esse bem? O que vai caracterizar a propriedade do ponto de vista jurídico? O que vai caracterizar, por exemplo, uma hipoteca? O que vai caracterizar aquele bem aqui no Brasil? Qual é a lei a qual ele está submetido? É a lei do domicílio do proprietário? É a lei da nacionalidade do proprietário? Não, é a lei de onde o bem está situado. E aí nós conseguimos até entender esse critério legal, por uma questão de soberania. Se o bem está situado aqui, ele vai se reger pela lei brasileira. Do mesmo modo,
vamos supor, né, que um brasileiro ele seja proprietário de um bem na Europa, em algum país europeu. Do ponto de vista aqui da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, qual é a lei que vai reger esse bem? É a lei do local onde ele está situado, portanto não será nossa lei. Vamos prosseguir então. Um outro aspecto aqui, uma outra categoria, obrigações e contratos, tá? Havendo um contrato internacional, sendo celebrado um contrato internacional, tendo sido contraída uma obrigação internacional, qual é a lei que o rege? É a lei estrangeira ou a lei brasileira? Bom, a chave de resposta está no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ao material. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ótimo, vamos voltar aqui. Uma empresa brasileira celebra um contrato com uma empresa em Honduras, tá? Para que o serviço seja executado em Honduras. Em regra, qual é a lei que regerá este contrato internacional? É a lei do país onde foi celebrado o contrato, tá? Então, no caso, o Brasil celebrou um contrato com Honduras, né, em Honduras. Onde foi celebrado o contrato? Onde foi contraída a obrigação? Lá. Então, qual é o elemento de conexão correlato? Aplica-se a lei do local onde a obrigação foi contraída. Aplica-se a lei do local onde o contrato foi celebrado. Vamos passar então para uma outra categoria jurídica. Sucessões. Para que nós possamos entender, né, o critério aplicado a essa categoria jurídica, sucessões, nós temos que nos remeter ao artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos para o artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que for domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, tá? Então, a gente diz que esse elemento de conexão é a lei do local, né, a lei do último domicílio de cujos, né, do ponto de vista jurídico, a pessoa que faleceu. Então, qualquer questão relativa à sucessão, qual é a lei que regerá? É a lei do último domicílio do de cujos. O artigo 10 utiliza até uma expressão um pouco incomum, né, um defunto, mas do ponto de vista jurídico a terminologia é de cujos. Né? Então, no tocante a sucessões, né, vamos supor o seguinte, né, que eu tenho um estrangeiro que era domiciliado no Brasil que faleceu aqui. Qual é a lei que vai reger essa sucessão? É a lei do último domicílio do de cujos, no caso, a lei brasileira, é a lei material aplicável. Bom, esses assuntos referentes aos elementos de conexão são muito interessantes e, a princípio, nós podemos até achar, nossa, uma situação que tem conexão internacional, ela pode trazer tantos desdobramentos, qual é a lei a ser aplicada? Nós temos a tendência de achar que se há algum brasileiro envolvido, sempre será aplicada a lei brasileira, mas não. Nós temos que nos ater a esses elementos de conexão descritos nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º. Qual é o segredo? Identificar a categoria. É estatuto pessoal? São direitos reais? Sucessões? Obrigações e contratos? Uma vez identificado, né, qual é a categoria, cada categoria possui um elemento de conexão, ou seja, possui uma norma indicando o direito a ser aplicado diante do caso concreto, né, que estão nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º, conforme nós vimos. Então, é importante que haja leitura do artigo 7º ao artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lembrando que cada categoria jurídica possui uma norma que indica o direito a ser aplicado diante daquele caso que possui conexão internacional. Foi um grande prazer estar com vocês, tá? Desejo boa sorte nos estudos do Direito Internacional Privado. Um grande abraço.